Começando mais um Mentalidade Empreendedora Podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. Esse podcast é um podcast para quem está querendo começar certo no mercado digital, no marketing digital. E aí, cara, pode ser para quem está querendo começar, ou às vezes você já começou e não rendeu nada, a coisa ainda não fluiu bem. Então você vai conseguir ouvir as dicas do nosso convidado ilustre aqui do podcast Mentalidade. O convidado mais presente que eu já vi, Pedro Quintanilha, se apresenta de novo, que pode ser que seja a primeira vez que o cara esteja ouvindo a gente ou vendo, né? Tamo aí, brother. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, né? Antes era meu, agora é nosso. E aí, se você não sabe disso, depois você vai lá no Spotify e procura Mentalidade Empreendedora, você vai ver mais de 100 episódios de diferentes formatos. Esse formato novo aí é um formato que a gente está buscando trazer coisas ainda mais profundas para você que está começando e que está querendo escalar o seu negócio, né? Especificamente esse programa aqui a gente vai alinhar dentro de uma perspectiva de alguém que quer começar dentro do mercado digital. Então, provavelmente, se você está começando, você nem sabe o que é margem, recorrência, escala, né? E a gente pode, inclusive, conceituar isso para você. Vai saber. Eu queria que você gravasse uma palavra e aí lá no final a gente vai desvendar. E se a pessoa também não pegar, né, se a pessoa não estiver ouvindo e botar lá no Google e pesquisar o que ela vai estragar a surpresa. É um joguinho. Porque existe uma possibilidade. Você inventou um joguinho pra esse programa. Eu inventei. É a coisa, botei aqui, a gente vai fazer. Vamos lá. Eu queria que você gravasse a palavra Ro-O-Ma-U. Ro-O-Ma-U? Eu acho que essa é a pronúncia. O-O-Ma-U. Eu acho que é Ro. Ro? Com H? H-O? H-O. H-O em inglês? É em inglês? Não. É em quê? É em inglês, né? Não é inglês não, acho que não é inglês não. Mas vamos lá. Eu não sou um cara muito bom de inglês, se você ver os próximos episódios aí, eu tô estudando. Mas vamos lá. Essa palavra é uma palavra muito interessante. E aí lá no final você vai entender por que quando... É a palavra de quem tá começando. É a palavra de quem tá começando. Eu acho que nem só quem tá começando, não. Até o cara que já tá performando, ele precisa ter isso enraizado na veia dele lá. Ro-Ma-U. Isso. Ro-Ma-U. O-Ma-U. O-Ma-U. É isso aí. Se você falar rápido... Ro-Ma-U. Essa fala rápido. O-Ma-U ou Ro-Ma-U? Vambora, Pedro. Pra quem tá começando, cara, acho que uma pergunta muito interessante, talvez seja a pergunta que todo mundo... a maioria das pessoas querem fazer pra quem já tá um pouco mais à frente no mercado, alguma coisa do tipo. Cara, o que você mudaria, o que você faria diferente na tua visão de hoje, se você estivesse começando já com a experiência que você tem e tudo mais? Boa pergunta. Obrigado. Cara. Uma pergunta ilustre, né? O que eu faria diferente? É uma pergunta muito novidade, assim, demorei tempo pra pensar nisso. Então, cara, quando eu comecei fazendo algumas coisas. Eu comecei assim, né? Se você já viu o podcast da história, né? Se você já viu o podcast que eu conto a minha história, você vai ver que eu descobri o mercado digital, né? Então eu vou fazer o resumo aqui. Eu descobri o mercado digital. Vai falar daquela parte toda do... Não, toda não. Não, deixa pro podcast da história. Tá bom. Então eu descobri... Inclusive, rapidinho, se você não quiser estar no seu podcast da história, eu posso contar a história pra você. Entendi, tá bom. Eu posso contar. Porque eu vou só explicar. É porque eu e o Marcos, o Dudu ou o Duduzeira, depende do nível, né? A gente já ouviu esse negócio, trouxe essa história trocentas vezes. Então, tipo assim, eu já sei contar mais rico em detalhes do que o próprio dono da história. Bom, isso é um bom sinal, né? Um sinal que a gente tem uma amizade de muito tempo, né, cara? Isso é só um bom sinal. Ou eu também vi vários vídeos, né? Ou isso, né? Ou isso. Mas fala aí. Então, assim, eu descobri o mercado digital. Aí, assim que eu descobri, eu fui buscar fazer um negócio, uma empresa dentro desse mercado que não tinha a minha cara, não tinha nada disso. Era um negócio que não fluiu bem, que não foi legal, né? Depois, eu comecei a me engajar em coisas relacionadas ao digital e utilizar a prestação de serviço num primeiro momento. Então, como eu me apaixonei especificamente pelo tópico marketing digital, né? Eu comecei a prestar consultorias para empresas como uma forma de ganhar dinheiro enquanto eu estava fazendo lá o que seria uma startup, né? Ainda não tinha nem muito bem esse nome, mas enquanto eu estava fazendo isso eu precisava sobreviver e aí comecei a usar essas habilidades para vender para pequenas empresas. Depois que eu comecei a ter clientes, né? E eu ter aquele bom problema, né? De ter bastante cliente pelos resultados que estava gerando, começou a rolar uma parada, cara. Deixa eu até botar meu celular aqui. Rolou uma parada que foi a seguinte:
eu comecei a me sentir como gargalo do meu negócio, né? E aí foi onde eu decidi fazer o seguinte, eu não decidi, né? Eu descobri, na verdade, né? Porque eu não sabia que existia esse caminho. Eu descobri o caminho de pegar as minhas habilidades, o meu conhecimento e transformar elas em um produto. E com isso ganhar escala, né? A gente fala de margem, recorrência e escala. Então já aproveitando até para conceituar para a galera que está começando, escala dentro desse aspecto é o quê? É você conseguir crescer sem impactar diretamente no seu custo, que naquele momento era a minha hora. Então eu estava limitado dentro da minha hora, né? Eu peguei, transformei aquela habilidade num produto e esse produto começou a ter a possibilidade de ter escala, né? E nesse caso era um produto digital. Aqui, cara, foi uma chave para mim, tá? Em paralelo a isso, eu comecei também a vender produtos de outras pessoas, como afiliado, né? Que era uma coisa do mercado. Então, em pouco tempo, logo que eu me tornei um fazedor, porque eu demorei dentro desse... A gente falando assim, parece que foi rapidinho, né? Ah, descobriu amanhã, botou o troço no ar e saiu vendendo e tal. E não é assim, né? Entre todo esse processo tem um monte de questionamento. Será que vai dar certo? Será que não vai? Aquela ansiedade, você começa a seguir um monte de gente, né? Começa a descobrir, cada pessoa fala uma coisa, fala outra, e você vai ficando um pouco meio perdido assim. E quando eu tomei ação, né? E foi assim, só pra você ter uma noção de como eu era aprendedor, né? Eu fiquei 1 ano estudando pra fazer a pós-graduação que eu queria fazer, tá ligado? Então, tipo assim, 1 ano, cara, pra poder me preparar pra uma pós, tá ligado? E aí, o que passou a acontecer quando eu comecei a, tipo, colocar em prática foi que eu comecei a ter vendas. Aí você me pergunta, né, o que eu faria diferente? Cara, eu buscaria, tipo, acelerar mais esse processo de começar a ter vendas. Porque, ó, eu descobri o mercado em 2010. Eu comecei a funcionar e trabalhar com o mercado a partir de 2011, sacou? E no final de 2011, no meado de 2012, eu fiz a minha primeira venda. E depois eu não continuei vendendo. Eu não fui consistente nesse momento. Só em 2013 que eu comecei, de fato, a fazer vendas com consistência. Tá ligado? Então, tipo assim, foi um espaço ali, cara, de 3 anos... tipo, nesse lugar de aprender, de saber se dá certo, se não dá, mas muito teórico, entendeu? Então, assim, o que eu faria de diferente? Cara, o que eu faria diferente encontrei uma pessoa, encontrei um método que eu acredito que pode ser funcional pra mim, né? Uma pessoa que me inspira, alguma coisa desse tipo. Cara, eu vou fundo naquilo ali. Comprar as coisas daquela pessoa, vou participar do que aquela pessoa ou aquela empresa tem a me oferecer para que eu possa gerar resultados aplicando o que aquilo ali tem me direcionado, entendeu? 2 coisas. Você entrou até numa coisa também que eu ia comentar, que era uma pergunta: o que você acha que mais atrapalha um cara que está namorando marketing digital? Aí eu tenho minha opinião sobre o que mais atrapalha, mas antes disso, essa questão de começar a vender e demorar muito tempo para vender é uma coisa que, quando eu converso com um candidato à mentoria nosso, né? O cara fala para mim assim: pô, mas tá, a mentoria hoje funciona de 6 meses, né? Ela, num período de 6 meses, né? Pô, mas aí tá, a gente vai ficar, tá trabalhando, e aí lá no 6º mês a gente vai vender? Normalmente o cara me pergunta isso. Eu falo, não, cara, não. O foco é a gente já começar a vender nas primeiras ações, no primeiro mês ali, nos primeiros 15 dias. O ideal é até o cara já tá em vendas e tá trabalhando pra escala, né? Isso, o ideal, maravilhoso. Né? Aí, mas às vezes o cara tá nesse processo também, ele tá estudando muito tempo, que é bem parecido com o seu. Tá estudando muito tempo, e aí ele já fez umas vendinhas, fez, sei lá, 10 vendas, o que já é legal para um cara que tá começando, não é ruim, mas ele realmente esbarra nessa coisa da continuidade, no processo de continuar vendendo, né? E aí entro na outra pergunta que eu te fiz, sobre o que mais atrapalha um cara que tá começando no mercado digital. Eu acredito que uma das coisas que mais atrapalha ele seguir várias pessoas. No sentido de consumir, é o que eu acredito, o cara vai consumir tudo, e tome vídeo no YouTube, vai assistir um monte de podcast e tal, e ele não foca, ele não concentra, ele não começa a mirar um mentor pra ele. Acho que isso pode ser... A galera que tá vendo o podcast agora desligando, tá, vou parar de seguir então, cara. Não, faço não, gente. Mas olha só, o que eu vejo assim, às vezes eu vejo um cara que tá começando,
E aí ele tá consumindo tudo e tal. Aí depois ele fala assim, pô, brother, eu tô com excesso de informação. Porque acho que esse raio esse troço ficou na moda, né? Sim. Excesso de informação. Isso é um problema, cara. Então, tipo, eu acredito que isso realmente existe, né? O cara fica com tanta coisa na cabeça que ele não consegue sair do lugar. Porque um cara diz uma coisa, outro cara diz outra coisa. Então comenta sobre isso aí que eu já falei pra caramba, já respondi a minha pergunta. Obesidade cerebral, né? Essa é a obesidade cerebral. Né? A obesidade cerebral é um problema, cara, porque a pessoa, ela começa, tipo, a... Não só... Eu acho que o problema não tá só em seguir muita gente, não, tá bom? Acho que não. Desculpa. Não, desculpa não. Você é livre. Você acha que o problema é esse, mano. Mas eu acho que o problema não está em só seguir, entendeu? Uhum. O problema é o seguinte. O problema é o barulho. O problema é o cara que segue e não avança. Acho que esse é o maior problema, entendeu? Então, vamos lá. Seguir muitas pessoas, você tem uma visão geral do mercado. Pô, tem um cara que fala sobre tráfego. Tem um cara aqui que fala sobre copy. Tem um cara aqui que fala sobre, né, a tendência do mercado é a gente ir em coisas mais específicas. Tem um cara que fala de lançamentos, né? A gente na recorrência, né? Então, a pessoa que está interessada num determinado tópico, ela consome. Por exemplo, a gente tem na estante aqui livros de negócios. Você tem, mídias sociais transformadoras, manual das mídias sociais, e-mail marketing, dono de negócio, ágeis inovadores, são livros de negócio. Sprint é um livro de negócio, tá sacando? Então assim, você pode comprar vários livros de vários autores sobre o mesmo tópico. Não tem problema nenhum sobre isso. O problema, na minha visão, é quando esse barulho, essa muita coisa, te impede de avançar. Esse pra mim é um problema. Então o problema pra mim não é só o seguir muitas pessoas. Pra mim o problema é seguir, começar e parar. Seguir, começar e parar, seguir, começar e parar, seguir, começar e parar, entendeu? E aí o cara começa lá e ele faz, vou lançar. Aí ele lança e para. Vou, né, lançar um produto de uma vez só, no caso, né? Não um produto recorrente. Vou lançar um produto que tem um pagamento de uma vez só. Aí lança e para. Não, vou fazer agora um produto num funil perpétuo que compra uma vez só. Aí vai e para. Vou fazer um e-book, vai e para. Vou começar minha recorrência, vai lá e para. Vou lançar minha recorrência, aí lança e para, sacou? Então, esse desafio pra mim é o desafio de começar e parar e o desafio de nem tomar ação. Então, esses pra mim são os dois problemas. É o cara que não dá o passo pra começar e não dá o passo pra continuar. Porque todas, e aí você pode anotar aí, todas, cara... Eu não gosto de ser aquele negócio assim... Tipo um carimbo marcado. Carimbo, obrigado, tudo, não sei o quê. Mas eu vou te afirmar isso aqui. Todas as pessoas de sucesso que você vê na sua vida, elas começaram e continuaram. Todas elas têm isso em comum. Elas começaram e continuaram. Eu tava refletindo esses dias, eu até falando com a minha esposa em casa, a gente tava trocando ideia. Eu tava procurando, tipo, um esporte, assim, que não fosse, tipo, monótono, sei lá. E aí eu tava conversando com ela, eu falei, cara, mas tudo vai se tornar monótono um dia. Porque, por exemplo, você vai fazer crossfit. Por mais que seja, tipo, divertido, tem uma novidade todo dia, cara, vai chegar uma hora que você vai conhecer os exercícios, vai chegar uma hora que você vai... Tipo, a gente fala a canoa lá, né? Que você me influenciou pra ir pra canoa. A canoa... Tem uma novidade, você pode, né, o mar pode estar diferente. Você pode ir pra África. Se você for remando aqui de Cabo Frio direto, você chega na África. Tô ligado. O negócio é chegar na África. Então, o negócio é ter braço pra chegar na África, né, bro? Aí, então, tipo, tem novidade, né, sei lá, as pessoas são diferentes. Mas, cara, se você fizer todo dia, vai ficar. Não vai ficar monótono. Então, tipo, essa questão aí de querer consumir conteúdo direto, tipo, de várias fontes diferentes, ou até mesmo... de começar um negócio e parar porque, acho que ficou chato. Acho que a continuidade tá realmente muito ligada à perfeição. Quanto mais você faz, mais você fica perfeito naquilo ali, na execução, né? Você pega, por exemplo, um cara que corre, ou um cara que, sei lá, que surfa, um cara que... Qualquer profissional não, pra qualquer... Meu Deus. Esportista que compete, ele vira um expert naquilo ali, de tanto que ele faz, repetindo. Consistentemente, fazendo e fazendo melhor, e repetindo e fazendo melhor, exatamente.
Legal. Então, é exatamente isso que eu acabei de falar sobre esse ponto, né? Todo mundo que tem sucesso, que tem performance em alguma coisa, cara, começou e continuou. Maneiro, Sacou? legal. Isso tá totalmente ligado com aquela palavrinha lá que eu falei no início. Ah, é? Tá totalmente ligado. O Mua, como é que era mesmo? Eu acho que é. Romaú. Ou Isso é havaiano, Omaú, né? Por causa da canoa, que você tá influenciado aí, ou tá começando a pesquisar as coisas, né? Ou Omaú ou Omaú. Eu não conversei com É ninguém parecido, de lá, porque na canoa a gente tem lá o Imua, né? Força, né? Força, vai pra frente, força. Isso Imua, que a gente fala, né? Falando na canoa hoje eu fui, foi meio Foi tenso. O doideira, bagulho né? foi meio... É. O cara falou que Quase a canoa ia virou. virar. Aí, se não virar, o que acontece? É. Eu chego lá, né? Essa canoa... Vambora. Eu separei algumas dicas e aí eu vou falar e queria que você comentasse aquilo que eu vou botar aqui, até porque você não tá com um papelzinho. Ninguém tá vendo. É uma coisa que eu tava pensando quando você tava falando, depois eu esqueci 2 vezes disso. É que a gente não apresentou nada. Mó vacilo, né? Só porque ele não tá aparecendo no vídeo, né? E ele, ó, tá com o microfone ligado, não tá? Tá, tô ouvindo barulhinho. Se apresenta aí, Natan, Olá, desculpa. aí, Jana, tem que começar falando assim. Olá, iJumper. Todo podcast vai ser A isso. galera não vai entender nada, o cara chega do nada no meio do E sem podcast, contar né? que, tipo, o iJumper é um produto que tá descontinuado há anos, né, cara? Vai ficar marcado. Na época que o Conrado Adolfo, cara, era um cara de infoprodutos, né? O Conrado hoje, ele tem eventos ao vivo e tudo mais. Foi meu primeiro professor de marketing digital, tenho muito... gratidão aí pelo Conrado, grande Conrado, tamo junto, brother. Depois a gente foi no Mastermind junto e foi muito legal. Maneiro. Hoje é um parceiro, um grande amigo. Maneiro. Vamos lá. Quer se apresentar, mano? De verdade, sem ser como o Conradinho? Galera que não me conhece, eu sou o Natan, trabalho aqui na mentalidade empreendedora e ajudo a galera aqui no projeto de mentoria, né? Eu sou um dos consultores aqui do projeto de mentoria. Legal. E seguimos juntos Editor, aí. bota um gif aí com a cara do Natan aqui na tela. Pra Quem tá ouvindo no Spotify, imagina o Conrado Adolfo mais jovem. Só isso. É isso aí. E um pouquinho mais alto. Vamos lá. As dicas que eu separei foram as seguintes. Começar pelo nicho que você gosta. Tá bom. O que você tem a dizer sobre isso? Cara, isso é irado. Porque aí acho que agora dá pra fazer um gancho legal com o próprio papo do Conrado. Olha que legal, do que a gente tava brincando com o Conrado Adolfo aqui. Porque é o seguinte, cara. Meu Deus. Na época... Pode ir que é 20 minutos só de tosse. O podcast tem 40 minutos. 12 minutos é só de tossindo. Já falei, vai parar com esse cigarro. Tá bom. Bom, vamos lá. Eu quando eu comecei no mercado digital vendendo produtos de parceiros, um dos produtos de parceiros que eu vendia era do Conrado. E eu fui top de vendas dos produtos dele durante vários anos, né? Quando ele trabalhava com programas de afiliações e coisas desse tipo. E cara, uma das coisas que tinha, tanto no próprio produto do Conrado na época, como de outros produtos que eu vendia também como parceiro, né? Cheguei até, inclusive, vender o Fórmula como parceiro, né? No começo. E uma coisa que eu via nesses produtos no início do mercado é que eles começavam com escolha seu nicho. Escolha o nicho lucrativo para você vender, sacou? E um problema que eu percebia nisso, tá? Era que muita gente simplesmente escolhia o nicho sem escolher algo que fazia sentido para ela. Escolhi o nicho porque, sei lá, era um negócio que dava dinheiro, né? Para quem acompanha o mercado digital já há alguns anos, sabe que tem ondas, né? Teve uma grande onda no início do mercado de infoproduto, né? E-books e coisas desse tipo, né? Tá brabo. Teve uma grande onda no mercado dentro dessa perspectiva de e-books e coisas assim, né? Inclusive, na época, cara, o Marçal, que hoje faz parte do nosso, né? De novo. Na época... Corta aquele pedaço e volta, tá? Na época, o Márcio Marçal, que é parte do Mastermind hoje nosso, né? Do nosso grupo de Mastermind, Mentalidade Master. Cara, ele vendeu um e-book que fez 10 milhões de reais. Tá ligado?
Tipo, um cara que detonou nesse ambiente, naquele momento, naquele período em que o mercado era muito à frente nesse sentido, né? Vender uma coisa, tipo, intangível como um livro digital, altamente escalável, era possível de uma forma brutal e tudo mais. Óbvio que ele tem todo o mérito dele de fazer todo o processo, né? Porque também é ruim a gente dizer, né? Assim, seria simplista a gente dizer, não, o cara conseguiu, qualquer pessoa conseguia, não. Ele é um caso realmente de implementação, aplicação que tem os seus diferenciais, entendeu? Mas o fato é que existia um mercado favorável para coisas assim. Depois veio uma outra onda, né? A onda dos encapsulados dentro do mercado digital. Um monte de gente começou a vir. Aí depois vem outra onda de cosmético. Sempre tem uma nova oportunidade, tá ligado? Aparecendo. E quando o cara, ele pega a nova oportunidade simplesmente pela nova oportunidade, o que acaba acontecendo é que quando vem as barreiras e as dificuldades, ele desiste, entendeu? Esse é o ponto. Então, a nossa batalha, vamos dizer assim, aqui na mentalidade empreendedora, é ajudar as pessoas, assim, começar a escalar os seus negócios, né? De forma recorrente, porque a gente entende que esse é o melhor modelo de negócio que existe, né? Não só comprovado pelos nossos casos de sucesso, mas pelo mercado de um modo geral. Se você vê, as maiores empresas do mundo são recorrentes. Todos os players do mercado digital estão virando seus negócios para recorrência. Nos meus masterminds, os masterminds que eu participo, que eu invisto altas somas de dinheiro nisso, a galera toda tá virando o papo é recorrência ali dentro, né? E a gente tem ajudado pessoas a entrar nessa onda, sacou? Aí, cara, eu acho que um ponto importante é o seguinte, que é diferente, né? Porque aí o que acontece? É diferente do... Não é encapsulado, não é cosmético, não é essa parada. O modelo recorrente, ele encaixa para particularidade de cada pessoa. Você não vai vender recorrente porque essa é a nova oportunidade, simplesmente. Você vai encaixar aquilo que faz sentido para você e dessa forma desenvolver um modelo de negócio recorrente. E assim você consegue ter sucesso. Por quê? Porque você consegue romper com mais facilidade as barreiras que vão aparecer. Porque o grande problema de simplesmente pegar uma oportunidade pela oportunidade, que é porque vai dar dinheiro, seria isso? Pela oportunidade é isso. Vou fazer porque vai dar dinheiro, um dinheiro fácil pra mim. Isso aí você já entra na segunda questão que eu ia falar. Eu ia falar, cara, não entra só por conta do dinheiro, apesar de ser importante, mas não só por causa disso, né? Exatamente. Então, mas isso tá tudo a ver com essa primeira pergunta, que Sim. é tipo, cara, se o cara faz o que não faz sentido pra ele, faz só pelo dinheiro, porque não é também você falar, não faz pelo dinheiro. Óbvio que você faz pelo dinheiro. O lucro é o maior benefício que uma empresa pode provocar na sociedade, tá ligado? Então você tem que ter lucro sim, tem que fazer dinheiro sim. Agora, quando você entra só com o cifrão no olho ali, o que acontece, cara, é que as barreiras, quando elas vêm, elas são mais difíceis de romper. Por quê? Porque você não tá com um coração naquela parada. Exatamente, você não tá afim. Você tá simplesmente, cara. Aí o que acontece? A mesma coisa. O cara começa e investe uma grana, compra lá um bocado de coisa que mandaram ele comprar porque era o que ia dar dinheiro, aí ele vai lá e para. Tá ligado? Porque, teve a barreira, minha campanha, aprendi a fazer campanha no Facebook, não sei o que, bloqueou. Não sei o que. Aí o cara não tem tesão de ir lá, meu irmão, o que eu posso fazer pra ser correto e não ser bloqueado? O que eu posso fazer pra poder... Fica sempre naquela busca de um jeitinho, uma forminha mais fácil pra ele conseguir ter sucesso e, cara, pelo dinheiro simplesmente, entendeu? E aí isso acaba... fazendo com que, infelizmente, ele não avance, tá ligado? E sem contar que isso também atrapalha na construção do negócio dele como um todo, né? Porque a gente vê, principalmente no nosso grupo de mentoria, algumas pessoas que chegam já sabendo fazer vendas, inclusive com negócios lucrativos, né? No sentido de fazer muitas vendas, mas o cara acaba tendo duas atividades completamente distintas.
E aí o cara fica totalmente perdido, porque uma ele gosta muito e a outra ele entrou por conta dessa questão da oportunidade, porque tava dando dinheiro e aí é isso que paga as contas dele, mas aquilo que ele realmente gosta às vezes não tá sendo tão lucrativo, ele fica naquela briga, caramba, eu vou abandonar esse negócio aqui que eu gosto, porque não tá dando dinheiro, mas cara, eu não posso deixar isso aqui de lado, porque meu coração tá queimando por isso aqui, mas o que tá pagando as minhas contas é essa outra opção aqui que tá, né, que tá na crista da onda, digamos assim, né? E, cara, isso é um problema, porque o cara vai acabar, em certo momento, ficar vivendo sem um propósito, né? Cara, uma outra coisa importante que eu vejo na tua história... Deixa eu chegar o microfone aqui pertinho. Que eu vejo na tua história é quando você definiu um mentor. E acho que isso também é uma dica muito importante, porque... acho que entra até um pouco naquela parada de ficar seguindo todo mundo e tal, e aí, beleza. Mete bala aí, o que você acha? Eu acho que é importante, cara, eu acho fundamental ter mentores, tá? E referências. Você fez isso quando tá? você estava começando? Fiz isso. Isso foi um fator que mudou meu jogo, tá? Absurdamente, assim. A maior mudança que eu posso dizer foi, primeiro, por conta da referência em si, né? Eu comecei a acompanhar o Flávio Augusto, né? Ele hoje continua sendo meu maior influência, assim, em nível de mentoria e tudo mais, né? Depois fui para Orlando lá com ele, né? Naquela coisa dos 10 GVs, que ele escolheu pessoas que ele via potencial de liderança e tudo mais, em 2014, né? E ali mudou, cara, mudou minha visão, ampliou minha visão pra caramba, né? E ampliou minha referência. E por isso que eu falo que não é só a questão do mentor em si, sacou? Seria hipocrisia da minha parte dizer que mentor não é importante, porque eu vivi essa experiência de ser mentorado, vivo ainda, né? Não só pelo Flávio, mas eu busco estar em ambiente com pessoas que funcionam como mentores para mim, né? Um ambiente de mastermind, por exemplo, é um ambiente de mentores, né? O Mentalidade Master é a nossa tribo de mentores, né? Inclusive a gente fala muito sobre isso. Todos que estão ali são mentores, né? Uns dos outros ali, eu me torno um par da galera, né? E não só o mentor acima do pessoal, né? Na mesa, a gente senta e troca de igual para igual, né? Inclusive tem pessoas lá com negócios maiores que os meus, né? Enfim, o fato é que eu acho que a chave tá em trocar de ambiente, sacou? Pra mim a chave é essa. Eu ouvi do Jerônimo uma vez que ele fala sobre trocar de mesas, né? Você trocar de mesas. Então, você é da galera do fundão, a galera da bagunça, e aí você quer melhorar, você quer aprender mais. Aí você vai trocar de mesa, você vai começar a sentar com os caras que estudam, né? Aí você troca de mesa, você começa a estudar. Aquele ambiente, ele te influencia. É óbvio que ele não determina, né? Mas ele tem influência. Então, você quer empreender, você tem que sentar com quem tá empreendendo. Eu tenho uma história legal sobre isso, porque acho que como a maior parte dos brasileiros não existe uma educação financeira ensinada de berço, né, de casa, né? Uma boa parte. É uma boa parte, sim. E aí eu cresci, cara, vendo o dinheiro de uma forma suja, porque era a visão que meus pais tinham, né? E muito desorganizado financeiramente. Meus pais eram bem desorganizados financeiramente. E aí quando eu comecei a me startar pra essa, cara, eu consigo... eu comecei a ter uma outra visão, eu comecei a precisar pegar conteúdo, extrair de pessoas e mudar de roda de conversa, na verdade, né? Que é o que você tá falando. Eu falei, cara, eu quero entender um pouco mais sobre esse assunto, que eu quero fazer. Eu chegar pra você, chegar pra Dudu, chegar pra galera, tipo, como é que funciona e tal. Até hoje a gente faz muito isso na mentalidade, né? Aqui na empresa. E aí, o Natan tá com a cara de quem quer falar. E aí, eu comecei a mudar de mesa e de roda de conversa e de assunto também, né? Então você começa a perguntar coisas, tipo, cara, tá, mas como é que funciona essa parada aqui? Como é que você faz pra investir? E onde você investe e tal? E o cara, quando ele tá começando no digital, ele tem esse desafio, né? Provavelmente você que tá vendo a gente tem isso, você se sente sozinho. Não é entendido, né? Não é entendido, a mesa que você tá, o ambiente que você tá, não entende o que você tá falando, cara. Você começa, recorrência, não sei o que, o cara, tipo, cara, que isso, cara, tá maluco. Minha mãe até hoje acha que eu trabalho com informática, com conserto computador, essas paradas. É isso, cara. Então, tipo, o ambiente que você tá, muitas vezes, ele não vai absorver você. E aí, o que você tem que fazer? Mudar, é isso, cara. Às vezes a pessoa quer converter todo mundo pro ambiente dela, tá ligado? Só que acho que a parada é a seguinte, cara. O que converte as pessoas pro teu jogo é quando você tem resultado, sacou? Por quê? Porque, e eu posso dizer isso claramente daqui, quando eu comecei, cara,
98% dos nossos clientes eram de fora da nossa própria cidade, tá ligado? Hoje, já tem pessoas que conhecem a gente e que começam a considerar se tornar nosso cliente. Por quê? Porque vê nosso crescimento, vê nosso avanço, vê... Aí é a hora que o amigo de faculdade começa a dizer que é teu amigo, né? Tá ligado? Exatamente. Deus, né? O cara, pô, meu irmão, eu estudei com aquele cara lá, ó, tá vendo aquele cara lá? Não, eu estudei com ele, mano, entendeu? O cara começa a apontar, né, como se fosse teu melhor amigo, né, cara? O amigo da escola, ó, meu amigo da escola, tal. Quando você começa a ter relevância em alguma área, as pessoas começam a querer estar próximas de você, né? Cara, o que te puxa pra relevância? São ambientes diferentes. São mentores, são pessoas que você olha pra eles... Ó, uma vez eu fiz uma pergunta pra um grande internet marketer americano, que é o Jeff Walker. O Jeff Walker é o cara que criou o Product Launch Formula, que é a fórmula de lançamento que o Érico trouxe pro Brasil, né? E opera e funciona com maestria aqui. E eu perguntando pro Jeff, num jantar, eu falei, cara, Jeff, se você pudesse voltar no tempo, foi essa pergunta que eu fiz pra ele. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta pra pessoas, assim, caras que eu tenho como uma referência, caras que eu reconheço, assim. Aí eu perguntei pra ele assim, Jeff, se você pudesse voltar no tempo 20 anos e pudesse dar um conselho para você mesmo, qual conselho você daria? Sacou? Eu fiz essa pergunta pro Jeff no jantar, ele virou pra mim e falou assim, cara, o que eu faria era o seguinte, seguiria os passos daquelas pessoas que eu quero ter daquelas pessoas que eu quero ter, tipo assim, que eu quero alcançar, entendeu? Tipo, se eu vi um cara que eu quero alcançar, se eu vi um cara que eu reconheço ele como uma referência, que eu quero estar junto dele, que eu quero ter resultados semelhantes, eu seguiria os passos desse cara, eu ouviria o conselho desses caras, eu andaria com esses caras, entendeu? Então esse era o conselho que ele daria pra ele mesmo, e aquilo ali me marcou, né? E aí eu comecei, inclusive, a ir mais fundo nesses aspectos e inclusive valorizar, cara, ao ponto de investir centenas de milhares de reais pra fazer parte de programas como esses, por exemplo. Sacou? Cara, uma outra coisa que eu acho importante, que eu acho que isso também vai facilitar muito, cara, quem tá ouvindo a gente, quem tá vendo a gente, que o cara tá começando lá e tal, é ele escolher um método. Se eu pegar os nossos clientes, cara, as pessoas que são próximas a gente, assim, eu vou pegar, sei lá, tem um caso do Vinícius, tem um caso do Rodrigo, mas eu vou pegar o caso do Rodrigo, especificamente. Quando o Rodrigo chegou, ele tinha uma meta, era de quantos clientes? Era tipo, 100 clientes, era o sonho da vida dele, era ter 100 clientes. 100 clientes, beleza. Uma das coisas que eu acho que facilitou a performance do Rodrigo, hoje ele tem mais de 4 mil clientes, 4 mil alunos, né? Era ele ter clareza de um método. E foi ele ter clareza de um método, né? Então você pega isso não só com o Rodrigo, como eu falei com o Vinícius. O Vinícius hoje tem aluno pra caraca também, entendeu? Então você pega, tipo, é diferente. Acho que depois o cara pode até juntar uma coisa com a outra. O cara pode criar o próprio método dele. O cara pode personalizar, estudar. né? Ele pode. Eu não tô falando que é errado, não. Mas eu tô dizendo que, a princípio, pro cara começar, o cara pegar de repente uma única coisa, eu acredito que isso facilite. O que você acha? Cara, eu acho que é fundamental, né? Você ter um caminho, né? E quando a gente fala de método, um processo, a gente está falando de caminho, né? E quando a gente vê e olha para os casos de pessoas que crescem com a gente vê essas pessoas o quê? Crescendo nesse caminho, né? E no nosso caso, que o próprio método da Revolução da Recorrência, ele não é um método de vendas apenas, né? Ele é um método de construção de um modelo de negócio. Acho que vai muito além do método de venda. Vai além. A venda é um pedaço desse processo, tá ligado? Então, esse é o ponto. É o ponto de você considerar desde o cara olhar o que faz sentido para ele entender aquele negócio, depois ele testar aquele negócio, ele fazer o planejamento dele correto, testar isso no mercado, saber se as pessoas têm aderência ou não, depois começar o processo de vendas, começar o processo de pós-venda, que é o processo de fidelização desses clientes, para que eles continuem te pagando e ascendendo com você, e depois a parte de crescimento, né? Então, o que a gente trabalha hoje é um processo que contempla a estruturação de uma recorrência de A a Z, tá ligado? Dentro da metodologia que funciona. Legal. Né? Uma coisa que você falou que eu acho interessante da gente falar aqui, que
como o Revolução da Recorrência, a recorrência, na verdade, ela não é uma forma de lançar algum curso ou um produto, ela isso também tá dentro, mas não é isso, na verdade é um modelo de negócio. Isso faz com que se torne possível para qualquer tipo de negócio online, né? Não só online, né? Mas a gente acaba focando um pouco mais no online, mas não só online. O cara pode lançar uma recorrência, por exemplo, de papel higiênico, uma coisa que a gente usa com frequência. De ovo, né? Deveria. Então, e o lance aqui é o seguinte, cara, porque você pode lançar uma recorrência abrindo e fechando, né? Então, para quem tá começando aí, que tá navegando desse mercado digital, você vai ver que existem metodologias para lançar produtos, né? Então, você tem a metodologia que lança produtos, que é incrível. A gente citou aqui algumas vezes, inclusive, né? Você tem metodologias para vender produtos no perpétuo, né? Então, o produto que está sempre aberto, né? E você pode, na recorrência, você pode lançar recorrência ou você pode vender recorrência sempre aberta, sacou? Então, é um modelo de negócio que abraça as metodologias de vendas, entendeu? E que fazem ela cooperar com você. Então, somos complementares em todos os níveis, tá ligado? Legal. Muito bacana. Cara, uma coisa que a gente trocando ideia com a galera que tá começando a gente ver, é aquele embaraço muitas das vezes que o cara tem quando fala de ferramenta para começar. Aí eu queria que você desse meio que um overview sobre quais ferramentas o cara precisaria para começar hoje no digital, entendeu? Talvez esse cara que tá ouvindo a gente, ele pode já ter começado alguma coisinha e tal, ele pode já estar com um negócio um pouco maior, mas ele também pode estar, caiu de paraquedas aqui, tá começando a escutar a gente agora. Eu queria que só você desse só, uma pincelada, acho que não precisa entrar muito nesse tópico, depois a gente pode até desenvolver um podcast, criar um podcast sobre ferramenta, chamado Dudu também é bom de ferramenta, né? Então, a gente pode só dar um overview mesmo sobre o que a pessoa precisa para começar, talvez. Cara, eu penso que para quem tá começando, você precisa tirar da sua vista as ferramentas. Você precisa começar com o que você tem na mão. E esse começar com o que você tem na mão pode ser com o seu próprio WhatsApp. Pode ser com a venda 1 a 1 no chat do Facebook, né? Se você vende pra velho. Senão vai pro Instagram. O chat do Ou Facebook. o chat do inbox do Instagram, sabe? Então, assim, por que eu falo isso, cara? Porque o que acontece? As ferramentas, todas elas funcionam. Isso é muito doido, sacou? E quando você entra no jogo de questionar a ferramenta, e quem tá começando gosta muito de entrar dentro do lugar da ferramenta e ficar assim, eu não evoluo por causa da ferramenta. Entendeu? A ferramenta está me boicotando. É uma desculpa, cara, muito plausível, entendeu? É aquela desculpa que é gostosa, entendeu? É uma desculpa que você não se sente culpado. Até porque a ferramenta não reclama, não fala. Exatamente. Você terceiriza a tua culpa de ser incompetente em vender online pra ferramenta. Sim. A ferramenta não entregou meu e-mail. Eu mandei, o e-mail não chegou. A ferramenta, a culpa era minha. Isso, entendeu? Foi a ferramenta, essa desgraça, essa ferramenta aqui. Não foi o assunto que eu botei errado. Não foi o assunto. Não foi o que eu escrevi. A minha headline que é horrível. Entendeu? Enfim. Então, assim, usar a ferramenta como uma barreira é uma coisa. Quando eu comecei, eu usava o quê? Eu acho que essa é uma boa. Eu usava o MailChimp de graça, né? Aí eu fazia, sabe como? Eu usava assim, o MailChimp, ele tinha um e-mail, o MailChimp ele dava... hoje eu não uso mais o MailChimp, mas ele dava antes 2.000 e-mails de graça, tá? Então essa era a ferramenta que eu usava. Aí eu entrava lá, fazia a lista, aí ele fazia o formulário e olha que engraçado, ele só liberava um e-mail como se fosse automático. Para você ter as automações de e-mails, você precisava pagar para ele. E eu não pagava a ferramenta ainda, não tinha grana. Aí, cara, eu escrevia os e-mails de coisa, botava o e-mail de obrigado como se fosse um e-mail dizendo que o cara ia receber novos e-mails e tudo mais. E todo dia eu abria, colava o e-mail como se fosse uma automação e disparava. Sacou? Era automação todo manual. Dia, era automação manual, né? Exatamente. Então, isso era uma coisa que eu fazia. O que eu usava de ferramenta no online lá? Blog. Eu usava um blog do WordPress. O WordPress era um negócio gratuito também. Existe ainda, o nosso blog até hoje é em WordPress. E eu aprendi, cara, a traduzir um template.
de blog. Eu baixei lá de um lugar chamado Theme Forest, aprendi aquele negócio. Isso daí era uma coisa, por exemplo, que eu não recomendo hoje pros meus mentorados, cara, pros meus clientes. Cara, contrata alguém, é mais barato. Eu não sabia, cara, que era mais barato contratar pessoas pra fazer esse negócio pra mim, entendeu? Então eu queria aprender tudo das ferramentas, sacou? Isso foi um erro. E aí eu fui lá, fiz esse negócio, traduzi o blog no WordPress, botei lá e, pô, mesmo parava, perdia tempo, cara. Demorei 6 meses pra fazer um e-book, você acredita? 6 meses pra fazer um e-book. Aprenda a trabalhar com mídias sociais em 4 semanas. Eu fazia o e-book, eu diagramei ele no PowerPoint. Você tem noção, não dominava nada, cara. Eu pegava foto do Google lá, jogava pro PowerPoint, tá ligado? Escrevia a parada e fui fazendo esse negócio. Aí, eu fui e depois disso... o set de ferramenta era isso, cara. Ferramenta de e-mail, a página, era a própria página que o MailChimp servia, que era, na verdade, era horroroso. Era um negócio, assim, que era um... Não, sabe o que eu fiz? Não foi isso, não. Eu fiz, cara, um plano gratuito da época, no comecinho da RD Station. Aí eu fiz um plano gratuito lá, que aí ele servia a página de captura. Aí botei a página de captura por lá, por dentro. Só que eu mandava o e-mail pelo MailChimp, entendeu? Isso aqui. Eu fazia, cara, várias gambiarras, assim, pra poder conseguir ter as vendas ali, cara. E eu vou te falar... foi legal a nível de aprendizado, tá bom? Eu já citei isso algumas vezes, é uma frase que eu gosto muito, que é Deus não desperdiça nada, tá ligado? Eu creio nisso. Então, assim, eu penso que você pode aproveitar essas coisas na tua trilha, né? Na tua jornada. Essas coisas, elas viram aprendizados. Mas, cara, inteligente, né? Sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, tá ligado? Verdade. Então, assim, quem tá começando hoje não precisa passar por isso, cara. Hoje você tem, sei lá, uma ferramenta tipo uma Lead Lovers, você tem ferramenta tipo ClickFunnels, né? O ClickFunnels é em dólar, né? Talvez seja uma barreira maior pra pessoa começar a pagar ela. Mas tem algumas coisas hoje que com um preço mais em conta até, você tem tudo num lugar só. Então é muito mais fácil começar hoje do que era na época que eu comecei, que precisava aprender essas coisas e, na verdade, sempre foi mais fácil contratar alguém para fazer, sacou? Então eu sou adepto de, cara, contrate alguém para fazer a parte operacional, domine a estratégia, domine a tática, mas contrate pessoas para te ajudar na parte operacional, sacou? Eu acho até para contratar a gente hoje é mais fácil, né? Porque o mercado já dá um pouco bem mais conhecido, né? Você pega naquela época lá, não se ouvia muito falar não tinha. E até mesmo o cara que tá nos ouvindo, vendo agora, mesmo que aquele que não considere contratar, pô, às vezes é a realidade da pessoa, né? Não ter ainda a condição. O que a pessoa precisa entender é que ela não precisa dominar todas as ferramentas, né? E a melhor ferramenta é aquela que você sabe. Tem muita gente que fica assim, cara, qual é a melhor coisa? Eu gosto muito de áudio, né? A galera que me conhece sabe que eu gosto de áudio, gosto de mesa de som e tal, show, essas paradas assim. E, cara, a galera fica perguntando, pô, qual é a melhor mesa de som? Eu falei, cara, aquela que você sabe mexer. Porque tem gente que trabalha com um negócio muito legal, mesas caríssimas, e o cara não sabe tirar o recurso dela. E às vezes eu já vi um cara, tipo, operar um som com a mesa de 10 mil reais e fazer um som melhor, né, com mais qualidade do que um cara que opera com a mesa de, sei lá, 10 vezes mais, entendeu? Então, tipo, às vezes o cara quer uma ferramenta, tipo, eu quero uma ClickFunnels, eu quero um ConvertKit, eu quero, sei lá o que paga em dólar, mas o cara não utiliza nem 10% do que a ferramenta oferece para ele, né? Sim. São fases, né? Você vai também, à medida que você vai passando de fase, você vai também atualizando esse set de ferramentas, né? Eu acho que isso é uma coisa importante também de considerar. Show de bola. Cara, pra fechar, eu queria revelar o significado da palavra. Já até esqueci qual era a palavra. Omaú. Isso aí. Omaú. Deu até um pico de áudio. Mas, cara, o significado é muito interessante acho que pra todo mundo, mas pra quem tá começando vai ter um peso bem forte, assim. Porque significa você persistir, você não desanimar ou esmorecer no meio do caminho. Acho que para quem quer empreender,
Pra quem quer tomar isso como um propósito de vida, né? Acho que isso vai ser muito importante, cara. Não desanimar nas primeiras barreiras. A gente já gravou um podcast lá com eu, você e Dudu, a gente trocando ideia sobre mentalidade e tal, algumas coisas que a gente já fez de errado na mentalidade, lembra? Que a gente falou. O faturamento E se a gente versus tivesse lucro, né? E se a gente tivesse parado naquela vez, cara, a gente não estaria gravando aqui hoje, sacou? É Então, verdade. acho que essa é uma coisa muito importante. E uma vez no evento ao vivo que a gente fez, não lembro se foi no Acelerador ao vivo ou se foi no Summit. Eu não lembro qual foi que o Conrado palestrou. Foi no Acelerador, não foi? No Acelerador ao vivo, cara, eu lembro disso. Foi em 2015? 2016? 2015, olha que doideira, hein? Eu lembro de uma parada que ele falou, cara. Ele palestrando, ele disse assim: cara, não fica se comparando com quem já tá há muito tempo de mercado. Então, por exemplo, o cara que tá começando hoje e começa a se comparar com você ou com outros caras de mercado. A gente ouve muito isso, né? A galera fala assim, mas o Pedro tem o Torres, tem o Natan, tem mais não sei quem e tal. Tem uma equipe, Tem né? uma Mas antes, equipe. olha que interessante, né? Antes era assim, mas o Pedro não tem ninguém. Gente, entendeu? Eu não vou contratar ele porque ele não tem ninguém. Ou tipo, não, mas o Pedro é o Pedro, ele estudou não sei o que, ele fez pós, ou ele teve não sei o que lá. Cara, sempre vai ter uma desculpa. Sempre vai. Tá ligado? Sempre. O cara que se compara é um Zé Ruela. É um Zé Ruela. Por quê? Porque ele sempre vai achar um jeito de se comparar. De se comparar e de se jogar pra baixo, sacou? Tipo, porque é pra todo mundo. Se eu quiser me comparar a você, eu vou achar coisas em você que vai ser melhor do que eu. Não adianta, cara. beleza. Eu vejo Não tem a essa. comparação. Nareba, né? Tipo, a nareba. Impossível eu vencer ele nessa nareba, tá ligado? Nem no bigode, nem no bigode, era o bigodão. Mas deixa eu falar, eu tava falando um negócio meio filosófico aqui. Eu já é difícil falar sério. Quando eu falo sério, você me corta. Vamos lá. Uma vez eu vi do Conrado, voltando, que ele falou assim, cara, não fique se Pensando bem, comparando. é difícil, né? É difícil achar uma coisa que eu não sou melhor que você. Pô. Me jogou fora da câmera. Brincadeira. Ai, caramba, é mole, cara. Vamos terminar isso aqui, que Você sabe que esse eu te amo, podcast já tá, irmão. Já deve dar 1h30. Mas o que o Conrado falou aquela cara, vez lá... intimidade é fogo, né? o Dá que dinheiro, né? É verdade. Ué, tá aí? Tem aí? Se tiver... Não, eu tô falando de você pra mim, entendeu? Tá. O contrário. Olha, se o Conrado falou aquela parada naquele evento ao vivo lá, ele falou assim, cara, não fique se comparando e tal. Ele falou assim, por quê? Porque, dando exemplo de uma escada, né? Às vezes você tá no meio da escada, você tá se comparando com quem tá lá em cima. Só que tem um monte de gente que tá no primeiro degrau da escada que tá se comparando com você. E você não tem essa... Cara, pô, às vezes tem um amigo que se inspira em você e você olha e fala assim, pô, ainda tô muito longe. Muito também... Você falou esses dias sobre a parada do Instagram, lembra? Falou de 4 mil pessoas na sala. Foi você pra Flávia, foi isso? Sim. Você falou pra Flávia, Flávia, tá vendo essa galera aqui? Tipo, conta essa história que eu acho que isso aí é bem curtinho, vai cooperar. Maneiraço. Eu tava no Powerhouse, né? Junto com a minha esposa. E o Powerhouse é um evento, né, tem que dar esse contexto, né? É um evento que o Flávio Augusto faz. A gente tava lá no camarote, sentado, vendo aquela galera assim, né, lá embaixo. E o Flávio, ele faz esse evento uma vez por ano, enfim. Depois você procura lá. E eu tava com a Flávia e ela sempre questionou, porque, tipo, o nosso Instagram lá, o meu Instagram tem, sabe, quase 100 mil pessoas, não sei quando você tá vendo isso, talvez já tenha passado até, ou tá por ali. E o dela tinha, sei lá, 9 mil pessoas no Instagram dela, né? Naquele momento também, não sei como é que tá hoje. E ela falava, mas meu Instagram só tem 9 mil pessoas. Ela chegou já, tipo, comentar, porque fulano que eu sigo tem tanto e tal. E aí eu virei pra ela e falei isso. Eu falei, Flávia, olha isso aqui. Tá vendo esse Powerhouse aqui? Que era o Citibank Hall, que é a Unimed Hall agora, né? Unimed Hall aqui, lotado, olha isso. Cara, tem 4 mil pessoas aqui. Você vê um mundo, cara, um mundo de gente. Tipo, é um mundo de gente. Você fala aqui, ó, tem 4 mil. Ainda mais você olhando ali do camarote, você vê, tipo, ali em cima tem ainda, tá ligado? Tipo, é um negócio assim, bizarro. Você olha e fala, caraca, meu irmão, é bizarro. E aí tem 4 mil pessoas, tá ligado? E aí eu falei pra ela, olha isso, cara, olha essa parada. São 4 mil pessoas aqui. E você tem 9 mil no seu Instagram. Sabe? Tipo, você tem o dobro, você tem 2 Powerhouse aqui. E mais um pouco. E mais 1.000 pessoas, né? E mais Trabalhando 1.000 pessoas. no projeto. Então, assim, é louco, cara. É louco você parar pra pensar, né? E às vezes a gente não valoriza isso, né? Verdade. Eu gosto de pensar a comparação sempre como injusta, né?
Porque você é injusto com a sua história e injusta com a história do outro, porque você não sabe o que o outro passou, né? Exatamente, cara. Verdade, Muito maneiro. bom. Natan O Natan tá filósofo, cara. O Natan é filósofo. É verdade. Galera, acho que com isso a gente fecha mais esse podcast. Acho que foi uma mensagem boa, não esquece da palavra. Como é que é a palavra? Omaú, persistência, brother. Omaú, persistência, brother. A gente tá gravando um podcast sem saber se a pronúncia do Omaú é Omaú ou Omaú. Agora é Omaú, Omaú. É tipo Omaú. rap, né? Omaú, persistência. Hashtag Omaú, Isso aí. persistência, brother. Com H na frente. Isso aí, com H na frente. Bora, galera. Ó, um prazerzaço falar com vocês mais uma vez. Agradecendo ao meu Pedro, Natan. Tamo junto. Aí, eu vou botar a fotinha do Natan aí pra vocês. Plim. Valeu, Bota galera. o Natan igual o cara do Mortal Kombat, vai assim. É isso aí, valeu, gente. Até o próximo episódio. Por mais um podcast da Mentalidade Empreendedora. Pra quem quer o quê? Mais margem, recorrência e escala. E o quê? Mais lucro com... E mais lucros e menos Aí, estresse. valeu! Obesidade cerebral. A obesidade cerebral é um caso... Meu Deus do céu, cara. Tá... Cara, isso tosse muito, Não cara. sei, mano, o que Tá que é doido, isso? Eu acho que isso tá igual... Eu tô com maior fome, cara. Normal. Novidade, né? Conta aí, conta uma boa aí. Parecido. Conta uma nova aí. Bora.